Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar tudo para vocês sobre prótese peniana, tratamento, quem tem indicação de colocar, tipos de prótese peniana. Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar suas perguntas aqui para que eu possa respondê-los depois. Primeiro, quem tem indicação de colocar prótese peniana? Primeiramente, são aqueles pacientes que fazem uso de medicamentos para disfunção erétil e essas medicações não funcionam mais. Aqueles pacientes que já têm uma história prévia, uma história de longa data de disfunção erétil, de impotência sexual e já fazem uso de medicamentos e essas medicações já não fazem tanto efeito, não satisfazem tanto o paciente como a parceira dele. O segundo grupo de pacientes que tem indicação de colocar prótese peniana também são aqueles que fazem uso de medicamentos para disfunção erétil e não funcionam, e aí migram para tratamentos injetáveis, e esses tratamentos injetáveis também são pouco efetivos, não dão uma rigidez tão plena assim. Geralmente esses pacientes já usam essas medicações injetáveis penianas há muito tempo, e a doença da disfunção erétil ou da impotência sexual é uma doença progressiva e depois de um tempo essas medicações também podem parar de funcionar. Também tem aqueles pacientes que têm aversão à agulha, não conseguem fazer o tratamento com as medicações injetáveis. Então esses pacientes também têm uma indicação direta, eles já pulam de medicação via oral para colocação de prótese. Então, aqueles pacientes que não conseguem ou têm aversão ou medo de aplicar as medicações vasodilatadoras diretas no pênis, eles podem já migrar para um tratamento de colocação de prótese peniana. Outra situação que está indicada a colocação de prótese peniana é aqueles pacientes que têm a impotência sexual já pré-definida, respondem mal a medicamentos, tanto para via oral como injetáveis, e também tem a doença de Peyronie. O que é a doença de Peyronie? É aquela doença onde há uma calcificação, uma curvatura peniana, o pênis fica torto que impossibilita ter a relação sexual. Então esses pacientes também têm uma indicação prévia para colocar aí uma prótese peniana. E também tem aqueles outros pacientes que têm doenças crônicas, como diabetes mal controlado, o tabagismo, o uso do cigarro por longos períodos e também não conseguem parar, respondem mal a medicamentos, tanto via oral como medicações injetáveis. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que as piores doenças para quem tem impotência sexual é a diabetes, é o cigarro. Essas doenças são progressivas e elas danificam a microcirculação peniana de um tanto que alguns pacientes são refratários a tratamentos convencionais. Uma outra dúvida que muitos pacientes têm é se existe alguma idade para colocação de prótese peniana. Bem, não existe idade, não existe essa indicação de colocar prótese peniana pela idade dele. A indicação de colocar é simplesmente a falha nos tratamentos tanto de primeira linha, que são as medicações via orais, como o tratamento de segunda linha, que são as medicações intracavernosas, aquelas medicações injetáveis no pênis, que pode ser a falha das medicações injetáveis tanto pelo não funcionamento da medicação, como aversão ou medo da aplicação da injeção na região peniana. Lembrar que a colocação da prótese peniana ela não vai atrapalhar a fertilidade do paciente, então a produção de espermatozoides vai continuar igual, não vai atrapalhar o fluxo urinário do paciente, então queixas urinárias não vão ocorrer devido somente à colocação da prótese, porque a prótese é colocada nos corpos cavernosos e a uretra passa dentro do corpo esponjoso, então são caminhos diferentes. E também a prótese não vai atrapalhar o orgasmo do paciente, porque é uma outra via nervosa, então não tem relação aí em atrapalhar o orgasmo do paciente. Lembrar que a taxa de satisfação com a cirurgia é 90-95%, então geralmente quase todos os pacientes que colocam a prótese peniana, eles acabam gostando, até que se perguntam por que eu não coloquei antes, então a maioria dos pacientes ficam muito bem após a colocação da prótese. O médico urologista sempre tem que orientar pacientes que já têm indicação de colocar prótese, procurar fazer isso até o mais breve possível, porque a disfunção erétil ela pode provocar uma atrofia nos corpos cavernosos, então elas podem levar a uma diminuição do tamanho do pênis.
Então, quando esse paciente vai colocar a prótese, o pênis já está num tamanho diminuído, então você vai ter que acabar colocando uma prótese menor. Então, sempre orientar o paciente em relação à atrofia dos corpos cavernosos é como se fosse um músculo. O músculo do braço, por exemplo. Se você não trabalha ele tende a atrofiar. Só que, diferentemente de uma musculação, por exemplo, a gente está falando de uma cirurgia. Então, a gente não tem como estimular depois, na hora de colocar a prótese, para que ela volte ao tamanho normal. Então, falando um pouquinho da cirurgia, ela tem uma boa eficácia, tem uma baixa taxa de complicação e tem uma boa satisfação do paciente. Geralmente, a cirurgia dura mais ou menos 1 hora e 20 minutos. A anestesia pode ser anestesia, aquela hack anestesia, ou pode ser anestesia geral. Geralmente, a gente dá preferência à hack, porque é uma cirurgia peniana, então não tem necessidade de anestesiar todo o paciente. E a internação hospitalar é de mais ou menos 12 a 24 horas. Se o paciente faz a cirurgia de manhã, no final da tarde ele pode ir embora, ou se ele faz cirurgia à tarde ou à noite, ele vai embora no dia seguinte. Geralmente ele pode retornar às suas atividades, principalmente se não for aquela atividade relacionada a esforço. Ele pode voltar a trabalhar em mais ou menos uns 3 dias e ele pode voltar a ter relação sexual geralmente 1 mês depois da cirurgia, ou 4 a 6 semanas após a cirurgia, que dá mais ou menos um prazo máximo aí de 1 mês e meio. Sempre lembrar que esse paciente ele vai ter uma ereção residual, então, ou seja, não basta só colocar prótese, ele achar que a prótese vai resolver o problema da disfunção, ele tem que ter o estímulo sexual para que o pênis ele incha, além da sustentabilidade que a prótese dá, aquela ereção axial. Então, o estímulo precisa ser feito pela parceira dele ou parceiro e a ereção vai ficar bem satisfatória com o estímulo sexual. O principal objetivo aí da prótese é dar aquela sustentabilidade para o paciente conseguir uma penetração. A maioria dos pacientes que têm disfunção erétil, eles conseguem ter uma ereção residual, só que na hora da penetração, o pênis ele amolece ou entorta e não consegue penetrar. Então, o objetivo da prótese é esse, dessa sustentabilidade para ocorrer a penetração e com estímulo sexual, esse pênis tende a ficar mais cheio e dá uma sensação de que a ereção ocorre sem até mesmo o paciente achar que tem uma prótese peniana. Falando um pouquinho dos tipos de prótese, eu vou mostrar aqui uma para vocês. Aqui nós temos uma prótese inflável. Essa prótese inflável, a gente tem 2 cilindros. Por que 2 cilindros? Porque cada cilindro vai ficar dentro de um corpo cavernoso. O pênis ele tem 2 corpos cavernosos, então esses cilindros ficam dentro do corpo cavernoso, eles não ficam visíveis. A gente tem um pump, esse pump aqui, o paciente ele apertar, esse pump ele fica na região escrotal, ele aperta e aí o paciente consegue ter uma ereção só apertando o pump. E existe um outro botãozinho do lado que ele aperta para desinsuflar, para amolecer o pênis. Nós temos um reservatório que aqui não está sendo demonstrado, que ele fica na região retropubiana, então fica atrás do osso. É um reservatório que enche de líquido e o pump ele serve para transmitir o líquido do reservatório para dentro da prótese. Então, na hora que você aperta um botão, o reservatório ele esvazia e o líquido vem para dentro da prótese propriamente dita. E quando você aperta outro botão, o líquido ele sai da prótese e vai para o reservatório. É um sistema hidráulico fechado, ele tem uma durabilidade muito boa, ele dura facilmente mais que 10 anos, pelo menos 90% das vezes ele consegue durar sem nenhum problema mais de 10 anos e a validade dele antigamente era perene, ou seja, pelo resto da vida. Hoje os fornecedores eles estão colocando uma validade aí de 10 anos para as próteses. Temos a prótese semi-rígida, que como se fosse 2 cilindros desse aqui, elas são bem mais baratas. Lembrar que essas próteses infláveis elas são mais caras. A prótese semi-rígida ela não infla e não diminui, elas sempre são rígidas, elas ficam só elas dentro dos corpos cavernosos. É muito utilizado para aqueles pacientes que têm dificuldade de manipular a região peniana, a região escrotal, tem dificuldade de apertar o pump, então seria indicado aí mais para esses casos aí a colocação da prótese semi-rígida, além do custo ser muito mais acessível e a principal prótese colocada no Brasil. A inflável é mais colocada nos Estados Unidos. Temos a prótese articulada, né, que é a menos colocada, ela é intermediária entre a prótese inflável e a prótese semi-rígida. Ela é boa, mas ela não tem uma rigidez axial tão boa como a prótese semi-rígida, então é mais para aqueles pacientes que têm uma disfunção um pouco mais leve, enfim. Mas aqui no Brasil a gente tem o costume de colocar prótese só naqueles pacientes que já têm uma disfunção bem elevada. Então, ou você coloca semi-rígida
ou coloca inflável direto. Também tem a situação que o paciente inicialmente pode colocar uma prótese semirrígida, ele avalia, ele pode usar aí, tem uma durabilidade de uma prótese semirrígida de mais ou menos uns 10 anos, e depois ele pode trocar para uma prótese inflável sem nenhum problema. Em relação ao tamanho da prótese, isso varia de paciente para paciente, a gente consegue ajustar o tamanho da prótese usando os extensores, que eu vou mostrar aqui para vocês. São pequenas peças que você pode utilizar para aumentar ou até mesmo diminuir o tamanho da prótese. Aqui no caso aqui seria mais aumentar, né? A inflável ela já tem um tamanho fixo, então você vai ajustando extensores de tamanhos diferentes para ajustar de acordo com o tamanho do pênis do paciente. Só comentando aqui em relação a custos de prótese inflável, custa um pouco mais alto, isso aí varia de acordo com a empresa, mas hoje alguns convênios já estão aceitando a colocação de próteses infláveis, e quando isso não ocorre, geralmente o paciente às vezes entra com uma liminar e acaba conseguindo colocar a prótese inflável se for após uma cirurgia de próstata, somente uma prostatectomia radical, no qual foi perdida a função erétil do paciente. Então, nesses casos aí, consegue uma liminar com o convênio e colocar. Ou, às vezes, doença de Peyronie, pode também se conseguir essa liminar para a colocação da prótese peniana inflável. A prótese semirrígida, praticamente todos os convênios estão colocando sem problema nenhum, por ser um custo muito mais acessível. E o paciente, ele não pode ser estigmatizado pela colocação de prótese peniana. Lembrar que a prótese é um tratamento já divulgado e um tratamento já reconhecido para disfunção erétil, principalmente naquelas disfunções eréteis mais graves. Você tem que fazer tipo uma analogia a prótese mamária, por exemplo. A mulher usa prótese, mas para fins estéticos. O homem tem que usar a prótese peniana se tiver uma necessidade, mas não para fins estéticos. Mas não deve ser estigmatizado esse paciente em colocar a prótese. A prótese tem suas indicações e, quando bem recomendada, ela vai ajudar muito o paciente a resolver o problema sexual dele a longo prazo. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar um vídeo aqui referente a exames necessários até mesmo para colocar prótese peniana, que é o ultrassom Doppler de pênis. Aguardo vocês no próximo vídeo.